Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nós vamos falar hoje um pouco, pessoal, sobre a alimentação, né, das abelhas nativas. Já temos alguns vídeos aqui no canal sobre esse assunto, mas eu acho pertinente de vez em quando a gente voltar a este assunto, porque realmente é muito importante que você alimente as suas abelhas, por vários fatores, e nós vamos falar alguns, né, desses motivos aqui neste vídeo. E numa criação, né, racional, você precisa suprir todas as possíveis carências e necessidades do seu animal, no caso nosso aqui em especial as abelhas, principalmente se você tem uma quantidade elevada, né, como é meu caso aqui, uma concentração muito grande de colmeias em determinado ambiente, espaço, né, que você talvez tenha que fazer uma complementação, né? Visando, é uma complementação, tá? Alimentação de abelha, no caso nosso aqui, das abelhas nativas, ela vai ser de forma a substituir a alimentação que elas coletam, tá? Na natureza, no caso o pólen e néctar. Antes de entrarmos, né, no assunto do vídeo, eu peço a vocês que estão chegando agora que, se estiverem interessados em aprender cada vez mais sobre o assunto, abelhas nativas, em especial urussus, e agora também mandaguari, no caso amarela, que eu estou aprendendo junto com vocês aqui, que se inscrevam no canal, acompanhem nossos vídeos também, ative o sininho para não perder nenhuma notificação nossa aí, de novos conteúdos. Deixa o like aí e o comentário também. Bom, pessoal, numa criação racional, qualquer que seja, você precisa satisfazer as necessidades, né, do animal, para que possa gerar o bem-estar ao seu animal. Você tem que pensar sempre nisso, né? A alimentação tem um fundamento, tá? Esse fundamento, o principal é gerar o bem-estar no animal. Tenha simplesmente isso. Você tem que gerar o bem-estar ao seu animal, para que ele possa se desenvolver, né, plenamente, para, no caso de produção de mel, né, para que ele possa te dar uma boa, as abelhas, né, para que você tenha uma boa produção de mel. Tudo está ligado ao bem-estar animal, né? Elas devem estar saudáveis, né? Indo a campo já, né, nutridas, né, para que possam fazer uma boa coleta, fazerem voos longos se precisarem fazer, né? Então tudo isso está ligado ao bem-estar do animal. É importante que você entenda isso. Igual quando você sai de manhã para trabalhar, você não toma aquele café de manhã reforçado, né, para poder ficar, né, já sair de manhã já e poder ir trabalhar já, né, satisfeito, com energia, né, toda recarregada. É importante que você tenha mais ou menos essa noção, né, e que elas permaneçam assim durante todo o ano, né, esse bem-estar, né. E isso, claro, esse bem-estar não é somente na parte nutricional, né, da alimentação. Tem também a ver com o ambiente, né? Um ambiente de sombra, né, que não tenha calor em excesso. A umidade seja uma umidade alta, no caso de bugia, bugia gosta de umidade alta, né? Acima de 70%, 80%, bugia gosta. Então, o bem-estar animal, né, para que você tenha caixas saudáveis e que vão desenvolver bem, rápido, caixas fortes. Então é isso, a alimentação que você faz complementar, o fundamento é para que você possa gerar um bem-estar maior para suas abelhas. Se eu não alimentar, as minhas abelhas não vão desenvolver. Na natureza ninguém alimenta, e aí? Pessoal, na natureza ela vai por conta própria, né? Isso não quer dizer que todas as colmeias da natureza estão fortes ou ficarão fortes o ano todo. Não é assim que funciona.
na natureza, nas épocas, né, de, de uma restrição de alimento, vamos dizer assim, né, época de invernada, por exemplo, outono, inverno, né, as abelhas sofrem sim. Né, existem até espécies que cessam a postura. A rainha para a postura. A postura. A rainha entra em diapausa mesmo. Então não pense você, porque a abelha está na natureza, que ela consegue se virar sozinha e que a caixa fica aquele bem-estar o ano todo forte. Não. Na natureza elas também sentem, a rainha controla, né? Ela sabe, ela reduz a postura. A caixa às vezes que era muito forte, né? Na época de florada, de mel, ela é muito forte. Naqueles meses que a rainha sente necessidade, ela reduz a postura, então as abelhas vão morrendo, as campeiras, e o nascimento é menor, e aí existe uma diminuição drástica populacional, e o enxame dentro de 2 meses está pequenininha, a caixinha é pequenininha, né? Imagina você no seu plantel, você vê isso acontecendo. Uma caixa sua forte, do nada fica fraca. Você vai ficar desesperado. Meu Deus, minha caixa está morrendo. Na natureza, como elas, né, não têm o meliponicultor para tomar conta delas, né, que elas, né, elas vivem lá, elas fazem esse controle. Então não pensem que né, claro, se elas pudessem escolher, você acha que elas não gostariam de ficarem fortes o ano todo? Com fatura de alimento? Claro, todo mundo, né? Enfim, é importante que vocês entendam isso, tá? Quando você faz alimentação, você evita que a rainha precise reduzir a população das abelhas. Você consegue fazer com que a sua caixa permaneça forte, saudável, vigorosa o ano todo. Você consegue manter um plantel estável o ano todo. Independente se são 10 caixas, 20, 30, 50, 100, 500, 1000 caixas. Né? Com a zootecnia, né? Que são essas técnicas, né? Utilizadas pelo homem para a criação de animais, né? Melhorar a criação, técnicas plantadas, tal, para poder o animal reverter tudo isso e em proveito ao próprio homem, né? De produtos, né? No caso, mel, outros produtos, no caso de outros animais, né? Leite, carne, né? Então a zootecnia faz tudo isso, né? Então, na meliponicultura zootécnica, que é o que nós fazemos aqui, a gente procura fazer as melhores técnicas, né? Para sempre melhorar o desempenho do animal, sempre pensando no bem-estar do animal, tá? Isso é importante falar, sempre pensando no bem-estar do animal, aplicamos as melhores técnicas. Por isso que eu sempre estou buscando aprimorar as técnicas. Vide a nova técnica, né, que eu estou desenvolvendo e aprimorando da multiplicação real, tá? Que está sendo um sucesso, graças a Deus. Mas então vamos lá. Agora entrando na parte de alimentação, como que eu alimento? Pessoal, eu alimento durante o ano todo as caixas que necessitam. Como que eu identifico as caixas que necessitam? Vamos lá. Quando eu faço multiplicação, vamos lá. Eu vou multiplicar a caixa. Eu multipliquei hoje a caixa, né? Então, se a caixa é melgueira, né? A melgueira ficou com uma caixa, por exemplo. A outra caixa ficou sem melgueira. Então, aquela caixa que ficou sem melgueira, eu vou alimentar, né? Porque ela ficou sem melgueira, ficou com estoque ali limitado, né? Só no módulo onde ficaram os discos maduros, né? Então eu vou alimentar aquela caixinha ali umas 2 vezes por semana, nas primeiras 2 semanas, né? Só para dar aquele reforço mesmo, assim, mais firme, nas primeiras 2 semanas. O pote que eu uso é 150 ml, né? E aí depois de 2 semanas eu reduzo para 1 pote por semana, né? E vou administrando 2 meses, né? Até eu perceber que não é mais necessário, entende? Quando eu perceber que o sobreninho já começou a encher em potes em volta, entendeu? Aí você pode reduzir uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 20 dias, 1 mês, entende? Você não pode, não deve ficar entupindo a caixa de xarope, né?
E mesmo essa regra que eu falei aqui, você pode não segui-la à risca, você pode interpretá-la de acordo com o desempenho da sua caixa. Às vezes você tem uma caixa que vai crescer, que vai estocar mais, você vai dar xarope, mas na natureza ela vai também vai conseguir buscar, né, mais néctar. Então você também pode reduzir, né? Então você vai ver nossa observação aí. Na caixa que ficou com a melgueira, eu nem estou alimentando, né? A melgueira cheia, não estou alimentando. Então caixas com melgueira cheia, eu não estou alimentando, tá? Eu só tenho alimentado regularmente as caixas com melgueira vazia, tá? Porque eu sei que as abelhas tendem a caixa forte encher pelo menos, no mínimo, uma melgueira, né? Então eu posso, né, ir alimentando. E a minha função do xarope não é que elas estoquem, na verdade é que elas se alimentem, para quando forem a campo já estarem nutridas, tá? Então, caixa com melgueira cheia, não alimenta, não precisa. Já está estocado. Então, se elas estão estocando, se está estocado é porque o alimento que elas estão coletando, elas estão conseguindo se alimentar e guardar. Então, elas estão autossuficientes, entende? Não precisa. Mas aí, veja bem, está estocado, mas você percebeu que já está chegando, elas estão consumindo o alimento estocado e já está caindo abaixo de 50% da melgueira, é sinal o quê? Que o alimento que elas estão consumindo, o alimento que elas estão coletando, não está mais sendo suficiente para suprir a demanda de alimento delas. Por quê? Elas estão consumindo o alimento que elas já armazenaram para o período de invernada. Então você tem que dar um reforço. Então, mesmo com a melgueira cheia de pote, se a metade dos potes já estão chegando a ficar vazios, alimente. Vocês estão entendendo? Que esse controle vocês vão ter que fazer na observação de vocês aí. Pronto, pessoal, já viram o telefone aqui. Então vocês entenderam, né? Vocês têm que ir analisando durante as alimentações que vocês forem fazendo, quer seja externa, quer ser no alimentador roso ou internamente pela melgueira, no pote, vocês vão observando como que está sendo a absorção delas e o desenvolvimento. Se elas estão consumindo, se estão estocando, se está sendo, se as caixas que vocês não estão alimentando, se elas estão utilizando o alimento estocado. Então vocês têm que observar isso, entendeu? Mas de fato, assim, o que é muito importante que vocês saibam caixas não alimentadas, elas não vão desenvolver na velocidade e na qualidade igual às caixas que são alimentadas de forma correta e regularmente, tá? Vocês têm que ter em mente isso. Se as suas caixas não estão desenvolvendo, né? Se vocês veem os meus vídeos aqui, poxa, vocês têm as bugias lindas, fortes, saudáveis e tal, e as minhas eu sinto que não são iguais, né, as deles e tal. Pode ser que porque o manejo talvez não esteja, né, não esteja batendo. Às vezes é porque o alimento, a forma de alimentar talvez, né, sua seja diferente. Talvez você não está alimentando ou está alimentando de forma espaçada demais, tal. Pode ser isso. Não pode entupir de xarope não, tá? Essa semana tem uma pessoa que me perguntou: se eu posso eu dividi minha abelha agora, eu posso dar xarope todo dia? Eu falei: não, pelo amor de Deus, não faça isso. Você não pode entupir a abelha de xarope. Não faça isso, né? O xarope é para você complementar, né? Então você tem que dar um tempo, né? Alimentou, aguarda uma semana, né? Para poder, né? Se for divisão novinha, 2 vezes na semana, porque elas vão precisar de muita energia, né? Porque elas têm que repor toda a cera, tem que repor, elas vão ter que reconstruir todo o invólucro, entendeu? Então elas vão gastar muita energia, entendeu? Elas vão consumir mais energia. Então, a proporção que eu utilizo de açúcar para água em média 1,7, 1,8, né? Quilos, né? De açúcar cristal para 1 litro de água. E aí tem as pessoas que usam Demerara, VHP, mas eu uso o cristal mesmo, tá? Evitem os açúcares mais processados, tá? Quanto mais processado o açúcar, mais química ele tem, entendeu? Então o ideal é que seja o açúcar mais in natura. É isso. É muito importante que você alimente. Se você não alimentar,
ela vai crescer no ritmo dela, seguindo o que a natureza, né, que está ao seu redor, tem a oferecer para ela. E aí vai depender de vários fatores, a quantidade de caixas, o clima, tudo, vários fatores. E aí você pode não ter uma criação da forma que você gostaria. Você vai deixar realmente ela crescer ao léu, mesmo você sendo meliponicultor, querendo aplicar suas técnicas, né, de meliponicultura que você aprendeu, se você não alimentar, ela vai crescer do jeito dela. Às vezes ela vai definhar, às vezes ela vai reduzir postura, e aí na época de primavera, que ela deveria estar forte, ela vai começar a crescer de novo, aí vai 2, 3 meses para ela poder voltar na força dela, você já perdeu uma divisão, entende? Então vocês têm que ver isso aí, tá? A importância da alimentação, ok? Para quem vai fazer mel, né, para quem vai produzir mel, tem que ficar atento para não alimentar com xarope durante o período de florada, né, para não contaminar. O ideal é que você pare de servir xarope assim que começar a primavera, e deixa a melgueira vazia, né, porque aí você vai saber que tudo que ela fizer de pote de mel dali para cima é mel, né? Mas tem que parar tudo. Não adianta você colocar numa caixa do lado internamente e da do lado não colocar, porque elas visitam, né? Umas visitam as caixas das outras, né? E aí, se for fazer uma análise química do mel no laboratório, você vai ver que pode ter cristais de sacarose neste mel, ok? Tem que parar. Se for para produção de mel, você tem que parar de servir xarope, né, no início do período de florada, né, quando elas começam a produzir mel, beleza? Pessoal, por enquanto é isso. Se eu esqueci alguma coisa aí, algum assunto relacionado a esse tema, coloque no comentário aí que eu vou respondendo, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.